Vamos então agradecer a Jesus pela oportunidade desta noite de podermos fazer mais um estudo, fazer mais umas reflexões sobre os ensinamentos que ele nos trouxe, nos deixou e que faz parte da construção da nossa vida espiritual. Que esses ensinamentos possam trazer momentos de paz e de harmonia em nossos corações, nos abençoando e nos iluminando sempre, Jesus, nestes momentos de reflexões e de estudo, para que possamos trilhar caminhos bons, caminhos que nos levem até vós. Vamos também elevar o nosso carinho e o nosso amor, a nossa gratidão à doutora Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, né? Doutor Deolindo, doutor Gonzales, doutor Gonzales, doutor Paulo, doutor Sampaio Bittencourt, enfim, né? Todos que estão sempre junto conosco, trazendo conforto a todas as nossas necessidades. Que Jesus ilumine cada vez mais o caminho desses nossos mentores, né? E que eles possam estar junto de nós nesta noite, nos auxiliando no entendimento do nosso estudo. Muito bem, nós estamos fazendo o nosso estudo no capítulo 7, e hoje nós vamos falar sobre o item 6. O item 6, que está vinculado também àquilo que a gente estudou na semana passada, né? Que tem o subtítulo de todo aquele que se eleva será rebaixado. Então, o item 6 nos diz assim: essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por estas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus. Quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade e infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima, que aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor, e nesta, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos, aqueles que eram pequenos na terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu, e não se perde. As virtudes, enquanto que os outros deveram deixar o que fazia sua grandeza na terra, e não se leva a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento, não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho que torna sua nova posição mais humilhante, porque veem acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espizinharam na terra.
O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte. Se foram dominados pelo orgulho e pela ambição, não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros. Se não quereis ser obrigados a descer, procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Muito bom, está aí, então. Muito claro a nossa lição. Mas o Davidson nos trará um pouco mais sobre o assunto, né, Davidson? Por favor. Exatamente. Olha, uma ótima noite a todos e vamos ao nosso estudo. Olha, uma pergunta de imediato. O que é o ego? Se fala muito que é ego, ego, ego. Mas o que é o ego? De uma forma muito simples. O ego é a percepção que uma pessoa tem de si mesma. Como eu me percebo? É a parte da mente que constrói a identidade pessoal da pessoa. Respondendo à pergunta, em resumo, quem sou eu? O ego ajuda a organizar os nossos pensamentos, tomar decisões e, principalmente, nos relacionar com o mundo. Lembra? A cura está nas relações. Relações comigo mesmo, com o outro, com Deus. Ele não é, o ego, por si só, algo bom ou ruim. Não é. O problema surge quando se torna excessivamente dominante. Quando o ego ele domina de maneira bem simplificada e prática. O ego equilibrado, ele reconhece as qualidades que você tem e limitações e aceita aprender, admite erros. Eu errei. São raras as pessoas que falam, eu errei. Lembra na sala de aula? O professor falou, quem que fez aquilo? Todo mundo quietinho. Ai, se alguém entregasse, ele seria dedo duro. Ah, foi ele, foi o Joãozinho. E aí fica todo mundo quietinho, o Joãozinho também. Olha só, dentro da escola. Bom, e ele, portanto, aí no ego equilibrado, admite erros. Basta ver nas lideranças. Uhum. Muitas vezes empresas não assumem. Em todo lugar, lideranças familiares não aceitam. O filho fala, pai, o senhor está errado. Mas que moleque? É esse moleque não sabe. Criança aqui querendo corrigir teu pai. Teu pai tem 60 anos de vivência, moleque. Não é assim? Uhum. Então, olha, já o ego equilibrado, ele admite erros, respeita os outros. E aí tem o ego inflado. Você sabe que ele ele sente necessidade constante de provar que é superior. Busca reconhecimento o tempo todo. Tem dificuldades de aceitar críticas. Principalmente, lembra? Santo de casa não faz milagre. É interessante, tem que vir uma pessoa de fora para falar. Se a pessoa não ouve, ela tem dificuldades para ouvir. Então, ela tem dificuldade de aceitar críticas e admitir falhas. Ela não consegue enxergar bem a realidade. Lembra que uma das principais responsabilidades de todos nós é enxergar a realidade. Como você vai tomar decisões se você está fora da realidade, irmão? Hã? E tem o ego fragilizado. A pessoa se sente inferior, depende da aprovação dos outros. Olha a escravidão, hein? Presa. Depende. Por favor, me aprove. Me ame. Tem medo excessivo de errar. Os perfeccionistas aí, geralmente, não estou generalizando, hein? E evitam desafios porque tem receio de errar, de ser crucificado, no bom sentido. Ele errou. Então, olha, nós falamos aí os 3 egos. Okay?
O ego equilibrado, o inflado e o fragilizado. É importante a gente estar se posicionando. Será que eu sou? Será que... Senão, a nossa conversa aqui vai em vão. Nós temos que estar aí, ó, mergulhado, concentrado, ligado. O foco desse texto está em aquele que se eleva, sabe, o poder, a autoridade, será rebaixado. O texto traz a famosa lição em que Jesus coloca uma criança no meio dos discípulos e afirma, desculpa, que aquele que se humilhar no bom sentido, é reduzir o orgulho, mas é se humilhar, é humildade. E se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Trata-se de uma exaltação, está exaltando Jesus, direta à humildade. E uma condenação clara, mais clara do que isso, impossível, ao orgulho e à vaidade. A vaidade. Curiosa. E a ciência, a psicologia, ela classifica a humildade e a modéstia no grupo das virtudes da temperança. Quando eu falo essa psicologia, é psicologia positiva, é nova, que está vindo aí, eu falo nova, é recente. E ela considera a humildade e a modéstia, está no grupo das virtudes da temperança. Lembra? Temperança está na Bíblia, várias vezes se fala em temperança, tem a ver com perdão, tem a ver com humildade. Portanto, tornar-se como criança é visto como manter a mente aberta, bem aberta, livre de tendência, viés de superioridade, o que estimula a curiosidade e o bem-estar. Fazendo uma autoavaliação realista, a psicologia não enxerga a humildade como uma submissão ou baixa autoestima. Não enxerga. Mas como a capacidade de reconhecer as suas próprias limitações, nós viemos aqui para superá-las. Então não tem sentido eu querer esconder embaixo do tapete isso. E bem como os méritos, reconhecer as próprias limitações e os méritos do outro, sem necessidade de autopromoção. Olha, eu. Na questão da saúde das relações, a psicologia chama de saúde relacional, saúde das relações. Você ter ali um relacionamento saudável, isso está dizendo, a saúde relacional, saudável. Indivíduos humildes, ok? Diferente de simples. Tem pessoas que misturam. Tem muita gente simples que é orgulhosa demais da conta. Então, por favor, não misture. Simplicidade é não precisar de muito para viver aquela jogada. Agora, humildade é diferente, é o contrário de orgulho. Indivíduos humildes, eles constroem conexões sociais mais fortes. E podemos até usar resilientes. São relações que suportam, interessante. E aí traz aí uma validade, que foi citado no texto, que rebaixar o próprio ego melhora a satisfação com a vida. Porque você gerando amigos, os amigos geram energias positivas em cima de você. Arrumou inimigo de graça, é alguém mandando energias negativas em cima de você. E se você não tem um protocolo de segurança, não faz oração, não se defende mentalmente, você passa à mercê dos outros. Eles determinam o que você vai sentir. Hoje... Já viu aquela pessoa que fala, eu não sei, hoje eu não estou legal. Como assim você não está legal? Você está legal depende de você. Você é o que pensa, o que sente. Se eu posso escolher o meu pensamento e o sentimento, eu escolho. Se eu posso escolher, por que que? Peraí, de onde está vindo isso? Tem que fazer um esforcinho. Eu não sei, eu não estou legal. Isso que aconteceu atrapalhou meu dia. Meu Deus do céu! Como assim? O dia todo, esse tempo maravilhoso, gratuito que Deus nos deu, por causa de um eventinho ali qualquer, sabe aquela? A pessoa, ela usa o tempo, estragou meu dia. Quando eu ouço isso, é melhor nem falar perto de mim. Desculpa, não, com o maior respeito, quem sou eu, tá? Mas eu me seguro. Não tem sentido. Não tem sentido. Nós temos que valorizar o tempo, essa riqueza gratuita.
E não desperdiçar com coisinhas que não agrega valor, não cair nessa. Tem que fazer um esforço. Eu sei que eu estou dizendo algo aqui, eu acho que tem pessoas que, de repente, todos nós, tem situações que tiram a gente, lógico, mas a gente tem que esforçar de sair disso para poder enxergar melhor. Porque você, com o emocional abalar, você não enxerga a realidade. Aquilo tampa na tua visão, não é verdade? E aí vem, o budismo ele bate muito nessa tecla, o desapego do ego. Segundo o budismo, o desejo de se elevar acima dos outros é uma manifestação da ilusão do ego, que é, segundo os budistas, é a raiz principal do sofrimento. É a tal da comparação. As pessoas se comparam, vizinhos se comparam, parentes, olha aquele primo bem-sucedido, aquela conversa. Não, nós temos que nos comparar nós conosco mesmo. Eu hoje ser melhor do que eu fui ontem e amanhã melhor do que eu sou hoje. E já é muito. Agora, querer comparar não tem sentido. Cada um tem uma impressão digital, uma vida, passou aí por várias circunstâncias totalmente diferentes. Não tem como comparar. As pessoas se comparam. As novelinhas influenciam, a sociedade, a escola faz comparações. Tudo é comparação. E não é por aí, não. E o próprio Buda, que veio de Capela, virou religião, não era para virar, né? Ou melhor, barra filosofia, né? Ele veio para preparar o projeto de Jesus na Índia, mas virou, porque ele se diferenciou e, enfim, virou o budismo. Mas, enfim, que está contribuindo muito, hein? Por favor, me interprete bem. Mas o projeto inicial era de alguma forma, está contribuindo. Tá? Não era para virar uma religião, mas tudo bem. O Buda, na minha opinião, hein, por favor, eu posso estar equivocado nos meus estudos, hein? A gente sempre está aprendendo. O Buda ensinava que a verdadeira grandeza nasce da compaixão e da horizontalidade. E quando ele fala horizontalidade, é você saber que somos todos irmãos, todos iguais, um está num determinado estágio, o outro tal, mas todos nós vamos chegar no mesmo ponto. Pois essa busca por, né, ser alguém, aquela coisa toda, reforça o ciclo de orgulho e, consequentemente, queda das ausências de virtudes. Buda batia nessa tecla. Segundo o movimento já protestante, é orgulho espiritual tentar elevar-se. E o detalhe que eles batem, por méritos próprios, eu consegui. Isso é visto como pecado original, segundo os protestantes. A gente sabe que existe, tudo tem uma interdependência muito grande. Mas olha aqui, antes de entrar na interdependência, de eu depender dos outros, a criança representa uma total dependência. Olha o exemplo, a analogia que Jesus fez. A criança depende de todos, de tudo. Ela não tem posse, poder, conquistas, enfim. Portanto, é um grande exemplo essa analogia que Jesus fez. Fica claro que nós somos interdependentes. Claro. Vamos pegar um exemplo, né? O pão que a gente compra na padaria. Nós temos 2 mestres aí em padaria, que o nosso amigo André, o Dankbar, mas está aí. O pão que está na padaria começou a ser feito onde? Na agricultura, com trigo. Aí vem lá o fermento, o sal, o açúcar, água morna, talvez, a manteiga, ovos, óleo, enfim. E alguém produziu, você vai no supermercado, compra, né, por essa facilidade. E aí a padaria monta o pão, você vai lá e compra o pão. Olha a interdependência, quantas pessoas envolvidas. E não é só aí, não. Eu lembro que num dado momento, era adolescente não, já estava ali na faculdade, e de repente uma moça se aproximou, eu estava solteiro na época, e se aproximou uma moça filhinha de papai, da boa, tá? E de repente um amigo meu descobriu que ela consumia drogas. Enfim, eu também acabei, quando eu percebi, eu descobri, confirmei, e ele, sem ele perceber, ele me ajudou muito. Ele é evangélico. Ele virou numa fala, falou, Deus, cai fora.
porque eu não uso a palavra ausência do bem, eu estou usando aqui, cai fora, eu já estava ali me apaixonando, sabe, aquela prisão sentimental, vamos usar esse termo. E uma fala, ele não tem noção o quanto ele me ajudou. Agora imagine se eu continuasse naquilo e de repente experimentasse uma droga que não é fácil sair. Eu teria mudado toda a minha vida por causa de uma fala. Uma fala, eu não entrei nessa. Olha, não foi fácil, eu resisti, mas recentemente eu encontrei com ele, falei de uma outra contribuição dele. Ele era um pouco mais velho, estudávamos juntos, e ele falou, verdade, que influenciou tanto. Eu falei, verdade, eu agradeço. Eu esqueci de agradecer esse detalhe aqui, lendo esse texto, item 6 do capítulo 7, eu lembrei que a fala dele me ajudou aí 2 ou 3 vezes. Eu tenho que agradecer a Deus. Ele não tem noção do quanto ele me ajudou. Eu percebi quando esse último agradecimento. Então, olha, e além do mais, nós somos crianças espirituais. Vocês têm dúvida? Todos nós aqui, um planeta de prova e expiação, na nossa dependência dos emissários de Jesus, de estar na egrégora de Jesus, é grande, porque as tentações são grandes. Se está lá no Pai Nosso, ditado há mais de 2000 anos, não deixeis cair em tentações. Tem gente que entra no dia, desculpa, vacilando, dormindo debutindo. Como? Se está lá no Pai Nosso há mais de 2000 anos, você tem que fazer essa pergunta. Qual é a tentação da vez? De ficar esperto. Aqui não é brincadeira, irmão. Vocês acham que isso aqui é brincadeira? Foi montado aí de uma forma assim aleatória? É ingenuidade pensar dessa forma. Desculpa a minha exaltação. Para os protestantes, a humilhação do homem é necessária para quê? Na visão deles. Para que a soberania, a visão deles, e a glória de Deus se manifeste. Olha aqui, é uma visão protestante evangélica. E quem confia na sua própria justiça será rebaixado. Eles batem muito nessa tecla. Os teólogos protestantes, eles enfatizam, eu estou fazendo aqui uma comparação, que o próprio Jesus se rebaixou para servir, sendo este o padrão ideal exigido para os fiéis. Servir, e para servir é importante se rebaixar. E aqui eu trouxe alguns exercícios básicos, simples, que ajudam a gente a refletir em que estágio nós estamos, se nós estamos agindo com mais humildade, enfim, baseado nessas forças de caráter relacionado ao que nós estamos analisando aqui. É chamado da prática da mente de principiante. É um exercício que combate o orgulho intelectual e a postura da criança mencionada no texto, nós vemos até agora, estimulando, portanto, a curiosidade. É um exercício que combate exatamente essa postura, a importância da postura da criança, da curiosidade. Como fazer? Olha lá, vamos ver se eu consigo passar de uma forma bem simples. Escolha uma conversa ao longo do seu dia, durante o dia, você com um colega de trabalho, na família, um amigo, e se esforça em entrar no diálogo com a premissa de que você tem algo a aprender com aquela pessoa. Nós espíritas, de maneira geral, como a gente acaba estudando bastante, o tempo todo a gente quer interferir, falar é isso, quer ensinar. Isso, de alguma forma, tem que tomar muito cuidado. Porque, independente do assunto ou nível da instrução da pessoa que está do outro lado, pode surgir ali e falar, pô, essa pessoa é orgulhosa, pode surgir. E pode ter um orgulho por trás de demonstrar, eu sei, né? Lógico que quando você tem intenção de ajudar, lógico que isso cai fora. Mas sem perceber, muitas vezes a gente acaba demonstrando muita sabedoria, alguns detalhes. Esse estudo que nós estamos fazendo aqui deixa. Outro dia eu me percebi falando demais da conta, porque a gente acaba estudando, aí eu me segurei
e procurei praticar a escuta ativa, com perguntas desse tipo. Olha, isso que você está falando, você poderia explicar mais um pouquinho sobre isso? Deixar a pessoa falar. Eu não estou dizendo que você vai se omitir. Mas como você chegou a essa conclusão? A gente, como estuda e tudo aí meio aceleradinho, a gente fala, mas eu acho a minha opinião que é isso. Você concorda? Aí já vai acelerando. Isso é chamado pela psicologia positiva um determinado orgulho intelectual. Por favor, é uma linha muito tênue. Eu sei que nós espíritas, geralmente, nós somos muito bem intencionados, mas precisa tomar muito cuidado, porque nós temos que respeitar, principalmente quando são de religiões diferentes. Então, é interessante interromper para, ao invés de contar, da mesma forma, contar uma vantagem sua ou provar que você sabe mais. E com isso você treina aí a escuta ativa, conforme eu já falei, e o desapego da necessidade de estar sempre certo. Eu sempre estou certo. Tem muito cuidado nessa área. Uma outra técnica, que é o diário, é chamado diário de reconhecimento. Estou aqui de olho no horário, que é orgulho nos faz acreditar que conquistamos tudo sozinhos. Conforme eu já comentei anteriormente, nós temos uma interdependência muito grande. Inclusive, minha mãe orou muito por mim, eu estou aqui em hora essa por causa dela. Estou pegando um exemplo. E esse exercício quebra essa ilusão da autossuficiência. Olha, eu não preciso de ninguém. Sabe, aquele que se acha. Né? Como fazer isso? Olha, pegue uma conquista recente sua, da qual você se orgulha, tipo aí uma promoção no trabalho, um projeto concluído, uma meta de saúde que você atingiu, ou um elogio recebido, tudo bem? Escreva o nome, pelo menos, é importante esse exercício, de 3 pessoas que contribuíram, direto ou indiretamente, para que você alcançasse esse objetivo. Esse mesmo amigo meu, que eu não vou citar nome, hoje ele é um pastor, ele me estimulou a fazer faculdade, porque se eu fosse pelo meu pai, na boa, eu não faria. Não, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Comecei trabalhando cedo, com 12 anos, mas tem que trabalhar. E ele falou, não tem isso. Eu tinha terminado o técnico, ele falou, vai, estuda, cara. Se você não entrar, você vai esfriar e vai deixar de estudar. Foi importante, importante. Eu estou aqui elogiando ele, ele foi a única pessoa, como eu já contei de um primo meu, que eu agradeço muito a contribuição, de maneira geral, conselhos, fantástico. Né? Então, de repente, uma pessoa que te deu um suporte emocional, que te ensinou uma habilidade no passado, enfim, nós temos que agradecer. E é importante elencar, portanto, é uma forma, você, conforme eu já comentei anteriormente, eu estou batendo na tecla, nós precisamos uns dos outros. E o mundo vai dando voltas. De repente, hoje está aí por um poder, tá lá, é um bonitão, né? Está lá, eu falo bonitão, gíria popular, por favor, com respeito. E, de repente, o mundo inverte e aquela pessoa que você esnobou inverte totalmente. Né? Então, nós dependemos uns do outro. E o que você treina fazendo isso? A gratidão, a percepção maior da interdependência que existe entre todos nós. Consequentemente, você contribui para diminuir o ego. Vamos pegar um exemplo. O pessoal do Nordeste ora muito mais do que o pessoal do Sudeste. O pessoal do Sudeste busca muito mais, isso tem estudos nessa área, busca mais ganhar dinheiro, aquela coisa toda. No Nordeste, eles não têm muitas opções, tá? Procurando melhorar, bem devagarinho, a gente sabe como que é, né? Mas eles oram muito mais. E, de repente, eu estar aqui no Brasil me sentindo bem, eu tenho que agradecer essa turma que ora. Em alguns países aí, eu fico imaginando, não quero nem falar em Coreia do Norte, tá? Mas em alguns países aí autoritários, nós não teríamos. Então, eu tenho que agradecer de alguma forma as forças do bem do Brasil. E nós temos aí
até um dado momento, uma determinada liberdade que a gente não vê em outros locais. E tem a ver, de repente, com uma pessoa ali que não deu bandeira, não apareceu na televisão, e ela influenciou, não é verdade? O próprio Winston Churchill, com as orações da Inglaterra e atitudes animadoras, estimulando os aliados, tiraram. A Inglaterra tirou o nazismo do planeta Terra. Agora, daqui do nosso grupo, quem já agradeceu a Inglaterra, Winston Churchill? Hã? Quem? Quem? Possivelmente. Nós não agradecemos. Nós não temos noção do que é ter um nazismo no pedaço. Né? Então, mas vamos lá. E tem também o jejum da autopromoção. Eu estou citando exemplos. Esse exercício ele é bem focado na modéstia do comportamento. E ele, de alguma forma, fica de olho no hábito inconsciente de buscar uma aprovação, uma validação do outro perante alguma atitude da nossa parte. Como fazer? Determine um período de 24 a 48 horas, 2 dias, para você silenciar o desejo de postar a sua imagem perante os outros, inflar a sua imagem. E como que funciona isso? Durante esse período, não poste conquistas nas redes sociais. Tem gente que fica postando ali, sabe? Não solte informações sobre suas vantagens financeiras ou outras vantagens. E se alguém te elogiar, aceite com um simples muito obrigado, sem estender o assunto para se gabar. É um exemplo. Você faz um exercício nessa área. Se cometer o erro, assuma imediatamente, sem criar desculpas. O que treino que você obtém com isso? Uma determinada segurança interna. O que mais? Você aprende que o seu valor existe por si só, sem a necessidade de querer ser o maior ou melhor aos olhos do mundo. Já comentou várias vezes. E para avaliar o seu nível atual, você pode fazer aí, reservar um tempinho para fazer uma autoanálise baseada nas dimensões da humildade que a própria psicologia positiva prega. Eu estou trazendo aqui, né? E é um exercício que nós vamos fazer para vocês, porque não adianta, a gente tem que se autoavaliar, nós temos que sair daqui com algo prático. Porque se vocês saírem do jeito que entraram nesse estudo, nós estamos perdendo tempo. Tem que sair daqui com algo prático. Então, olha, é uma avaliaçãozinha, atribua a nota 1, guardem bem, tá? Quem tiver com uma caneta, joia. É muito raro aqui no Brasil, em outras partes, as pessoas anotam tudo, né? Mas tudo bem, quem tiver com uma caneta, legal. Mas olha, quando for nunca, nota 1. Quando for sempre, nota 5. E aí você brinca com notas nesse meio, conforme eu vou trazer algumas afirmações, tá? Se de repente você está no meio do caminho, você pode dar uma nota 3. Agora, se é sempre que você faz isso, nota 5. Se é nunca, nota 1. Tudo bem? Então, vamos lá, uma avaliação. Consigo mudar de opinião facilmente quando me apresentam fatos novos e contrários ao que eu pensava. Se nunca você faz isso, nota 1. Se você costuma fazer sempre isso, nota 5. Tudo bem? Se fica ali no meio do caminho, aí você escolhe uma nota, 2, 3 ou 4. Tudo bem? De vez em quando eu aceito, de vez em quando é uma nota 3. Tudo bem? Olha, fica aí à vontade. Agora, vamos lá. Eu reconheço meus erros e limitações para as outras pessoas sem tentar inventar desculpas ou justificativas. Se nunca você reconhece seus erros e limitações para as outras pessoas, sem ficar inventando desculpa, justificativo, você nunca, nota 1. Se sempre você faz, nota 5. Se de vez em quando você reconhece, de vez em quando não, põe uma nota no meio, 2, 3. Tudo bem? Vamos lá, terceira afirmação. Eu sinto alegria genuína, sabe aquela alegria espontânea pelo sucesso de amigos ou colegas, sem me comparar ou sentir inveja. Se você nunca sente essa alegria, tudo bem? Pelo sucesso de amigos, nota 1. Se você sempre
fica alegre pelo sucesso dos amigos, nota 5, ok? De vez em quando eu fico ali no meio do caminho, em cima do muro, nota 2, 3, 4, tá? E relacionado à modéstia agora. Você perguntando, você afirmando para si mesmo, consigo realizar um bom trabalho ou uma boa ação sem sentir necessidade de contar para os outros ou postar na internet? Para que você realize um bom trabalho ou até uma boa ação, uma caridade? Se nunca consigo realizar sem sentir necessidade de contar para os outros, nunca. Consigo realizar um bom trabalho ou uma boa ação sem sentir a necessidade de contar para os outros ou postar na internet. Tudo bem? Olha, se nunca, tudo bem? Vocês estão entendendo bem? Eu vou repetir porque pode gerar uma interpretação. Olha, eu consigo realizar uma boa ação sem sentir a necessidade de contar para os outros ou postar na internet. Se sempre você faz isso, você não sente necessidade de divulgar, nota 5. Se nunca, você sempre quer contar para os outros, nota 1. Tudo bem? E aí, soma essas... Tudo bem? Olha, não soma. Dá uma olhada de maneira geral. Se as notas predominantes foram 4 e 5, indicam um alto nível de humildade. Ok? Já as notas 1 e 2, está acendendo aí um alerta para você ficar de olho que o orgulho está presente. Ok? É um exercício simples, mas que demonstra, de alguma forma, tá? A gente ficar de olho. Eu estou em cima do horário, ok? Reflitam, é um assunto que não se esgota, mas, enfim, reflitam em tudo que nós conversamos e fiquem de olho em si. Orar e vigiar a si, não é vigiar o vizinho. É muito importante isso. A gente acaba aí, muitas vezes, vigiando o vizinho e deixa de se vigiar. Então, fiquem de olho em si mesmo, nessas questões. Não é fácil, a gente não consegue ser o que não é. Eu não consigo. Tem vezes que eu desculpo, falo, opa, o orgulho está presente. Espera aí, Deus, calma. E é legal quando a gente foca em ficar de olho e vai fazendo pequenos treinamentos devagarinho. Não queira resolver de uma vez, fala, eu vou eliminar todo o orgulho. Não, não é assim. Vai em etapas. Se eu tiver 5 casos que mexem com o meu orgulho, se eu conseguir num deles demonstrar humildade, opa, cresci aí um pouquinho. Aí, na próxima, de 5, eu consigo 2 casos, tem que comemorar, porque sequestraram a comemoração do país tropical. Eu não vejo as pessoas comemorando coisas legais. Até aniversário, já acontecendo, gente. Nós temos que comemorar essas pequenas conquistas. É muito importante. Como sequestrar o humor, não podemos permitir também sequestrar as pequenas comemorações. De repente, uma melhora na saúde, uma melhora aqui, um procedimento, uma melhoria. Comemore. Fala, vamos comemorar de uma forma simples, simplesmente dando um sorriso e faz assim, oba! Olha que legal. Está acontecendo. Nós não podemos aceitar isso. Nós viemos aqui para melhorar. Não é verdade? Como podem algumas lideranças sequestrarem coisas boas da vida? Não, não pode permitir isso. Então, olha, pequenos programas. Olha, de 5 testes que eu fui testado no orgulho, na arrogância, eu consegui, em 2 deles, ser humilde e falar, olha, você tem razão. Desculpa. Comemore. Eu deixo esse recado, que Deus abençoe a todos e que tenham aí uma extraordinária semana, sempre progredindo. Por isso que os pezinhos vieram para frente, para a gente avançar. Senão os pezinhos viriam de lado, viriam para trás, avançando, sempre com a graça de Deus. Muito bem, vamos dar continuidade, então, trazendo a palavra do André e as reflexões do Dr. Deolino.
André, você tem a palavra. Sim, obrigado. Desse tema, né, que é os exaltados serão rebaixados, os rebaixados serão exaltados. Já começamos o estudo dele a semana anterior, hoje trazendo ele com uma nova ótica para a realidade da vida, onde as adversidades são importantes, as mudanças que ocorrem através das reencarnações de condições de vida de cada um, que são totalmente diferenciadas, também são importantes, para que possamos sempre estar a aprender no nosso dia a dia. Mas também não podemos ficar só aguardando as novas reencarnações para podermos sermos colocados à prova. Principalmente nós que estamos no meio dessa doutrina espírita científica trazida por Kardec, onde fala aí sobre a ciência, sobre a filosofia, sobre a religião, em vários pontos de vista, onde temos conhecimento pleno das necessidades, da qual o ser assim tem de vencer em cada etapa reencarnatória. E nós temos por necessidade, para poder assim aprender e pôr em prática algo novo, de novo em nossas vidas, parar um pouco e nos recolhermos interiormente, buscar fazer reflexões constantes, igual já foi dito, de perguntas para si mesmo, se autoconhecendo. E isso é de suma importância, se autoconhecer, saber onde estão as suas virtudes, saber onde estão as suas vulnerabilidades e traçar um caminho diferenciado, sabendo de que seremos nós tentados cotidianamente nessas nossas fraquezas. E assim aprender a se posicionar com a simplicidade, combatendo esse sentimento, né, de orgulho, da qual ainda se faz predominante na humanidade. Porque ali está a verdadeira necessidade para podermos, assim, nos tornarmos seres melhores. Senão, seremos rebaixados mediante a essas vaidades, a esse orgulho, da qual colocamos em nossas atitudes diárias. Se aprendermos realmente a entender e aceitar os nossos erros e se autodeterminar a superá-los, provocando transformações no seu eu interior, um grande caminho foi dado. Ainda mais nós que nos encontramos no meio espírita, aonde nos proporcionam muito, muito, muito aprendizado. Não é uma utopia religiosa, não. É algo muito maior do que nós imaginamos, porque ali sempre está a oportunidade de conscientemente entender
o que necessário se faz para que possamos caminharmos à frente, igual foi dito, e estarmos cada vez mais próximos de nosso irmão maior que é Jesus. Então pensemos um pouco nisto e apenas repetindo, busquemos nos autoconhecer e começar a ter o controle, o domínio perante as nossas fraquezas, para que assim não nos exaltemos mediante essas vaidades que o mundo nos proporciona. Sejamos humildes, sejamos pacíficos, sejamos firmes em nossa caminhada, firmes em nossa palavra, firmes em nosso conhecimento que temos que assim expor para que um próximo também possa vir a entender e possa assimilar algo e também possa começar a se posicionar de forma diferente pelo exemplo da qual teve a oportunidade de assim receber. O exemplo tem um peso muito grande. A palavra também, mas a palavra vai ao vento. O exemplo, como atitude, tem um peso muito maior porque mexe com o cidadão e mexe conosco também. Então, olhemos um pouco mais para nós e transformemos-nos em seres melhores. Então, assim, que essa luz divina de nosso divino e amado Mestre Jesus, que se encontra em nossos meios, porque assim ele disse, onde tiver uma ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali estarei presente. E hoje estamos reunidos com centenas de irmãos entre o mundo físico e o mundo espiritual, e todos aguardando um benefício do amado Mestre. Benefício este que estará sendo nos proporcionado através desses fluidos com esses nossos companheiros da medicina espiritual, como também de todos esses irmãos da luz que assim trabalham incessantemente para trazer a paz, proporcionar o equilíbrio, proporcionar o despertar, proporcionar a liberdade espiritual para aqueles que se encontram ainda enfraquecidos na sua trajetória. E para nós, é que nos encontramos, nós rogamos ao Pai que traga para os nossos lares toda essa luz e que essa luz se transforme no escudo protetor e assim estará a envolver e a proteger esse ambiente sagrado que se chama lar, como também a envolver essa sociedade sagrada que se chama família. Então assim, Pai amado, a Ti nós nos rogamos por esses momentos de fraternidade e de amor, da qual assim nos encontramos. Pedimos para todos os enfermos, para todos os necessitados. E que
nos fortaleça mediante o aprendizado da noite de hoje, para que possamos termos a coragem de não mais pré-julgar o próximo, mas sim olhar um pouco mais para ti mesmo e assim vencer as suas necessidades. E ao próximo, direcionar a eles os sentimentos de fraternidade que necessário se faz para que possam ser envolvidos com a luz do amor, com a luz da sabedoria, que tende por necessidade de despertar em cada cidadão que se encontra dentro da sua trajetória de prova e de expiação. Então, assim, Pai, que esse teu amor se prevaleça sobre tudo e sobre todos. E assim seja. Nossa gratidão, doutor Deolindo, pelas palavras, pelo carinho, pela atenção conosco, que nos traz tanto conforto, né? Dando sequência aos nossos estudos da noite, nós vamos pedir a Jesus que abençoe a todos nós. Que todos nós recebamos o seu carinho, o seu amor neste momento. E que possamos estender a todos os nossos irmãos, com os nomes aí no nosso grupo, que estão ansiosos por cura, por um carinho mais especial, mais um aconchego do nosso Mestre Jesus. E em gratidão ao momento desta noite, nós vamos lhe dirigir a prece de Cáritas. Prece de Cáritas que a Fátima fará para nós hoje. Fátima, por favor. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem, que assim seja. Muito bem. Recebam todos o carinho do nosso Mestre Jesus, que todos tenham uma noite reconfortante na companhia dele, que nos traz o amor e a luz divina para iluminar os nossos caminhos. Que assim seja, que todos tenham uma boa noite.